pessoal, aqui quem fala é Alisson Araújo, dando continuidade à nossa playlist sobre o que é uma API do Absoluto Zero. Nós vamos falar hoje sobre uma API muito utilizada por todos os programadores, que é a API REST. Mas, a princípio, vamos revisar o que vimos na aula anterior, o que é uma API. A API significa Application Programming Interface, que são interfaces usadas para permitir a comunicação e integração entre diferentes sistemas e aplicativos. Elas desempenham um papel fundamental na troca de informações entre esses aplicativos e funcionam como pontos de acesso para solicitar e receber dados de serviço ou plataformas específicas. Tá? Como eu falei, existem diferentes tipos de APIs, cada uma com sua finalidade e funcionalidade específica. E hoje nós vamos falar sobre a API REST. A API de REST é o tipo mais comum e utilizado por todos os desenvolvedores durante a comunicação entre diferentes aplicativos, seja ele mobile, ou web, ou desktop. A API REST é baseada nos princípios de arquitetura da web e usa os métodos HTTP, GET, POST, PUT, DELETE, que podemos chamar também de verbos, e esses métodos eles são utilizados para interagir com os recursos de um sistema. A API REST é um estilo arquitetural para desenvolver Web APIs, AK Web Services, conhecido também como Web Service. É uma especificação que define a forma de comunicação entre componentes de software na web. Então, falando um pouquinho da história desse tipo de API, ela surgiu em meados dos anos 2000, a partir da tese de PhD do cientista Roy Field, com o intuito de formalizar um conjunto de regras, conhecido também como constraints, para desenvolvimento de web services, que devem ser seguidas para que uma web API esteja em conformidade com o REST. Então, para isso, eu fiz aqui uma lista de constraints que uma API REST deve seguir, para ela ser considerada de fato uma API REST. O primeiro conceito é cliente-servidor. O que consiste esse primeiro conceito? Ele consiste em que a API deve ser uma aplicação com clientes e servidores separados. Então a API deve funcionar separada do seu cliente. O servidor da API ela funciona de forma separada do software que é considerado cliente. Segundo ponto, stateless. Stateless server, que significa que o servidor ele não deve guardar informações sobre o estado do cliente. Cada requisição do cliente ela deve ser independente, contendo apenas as informações necessárias para ser atendida. Terceiro ponto é que ela deve ser cacheable, que é necessário para que as respostas possam ser cacheadas, e o cliente deve ser informado sobre as propriedades de cache de um recurso a fim de decidir quando utilizar cache ou não. O quarto ponto é que ela deve ter a interface uniforme. Deve existir uma interface uniforme entre cliente e servidor. Para tanto, algumas convenções devem ser seguidas, que é a identificação de recursos por URI, onde cada recurso deve possuir sua respectiva URI de acesso, ou seja, se eu quiser fazer uma requisição GET, a minha API deve ter uma URI específica para aquela requisição GET, POST, PUT ou DELETE. Então, isso também é necessário para que seja considerado uma API REST. Outro ponto é a manipulação de recursos a partir de suas representações, que podem ser em formato HTML, XHTML, JSON, TXT ou outros tipos de dados, sendo o formato JSON o mais utilizado. Mensagens autodescritivas, a nossa API ela tem que ter mensagens autodescritivas para que ela seja fácil de implementar num aplicativo
num sistema que vai utilizá-la. Então, se der erro, tem que ter uma mensagem autodescritiva para me entender o motivo daquele erro, tá? Ou qualquer outro tipo de intercorrência que venha a ocorrer na nossa implementação. Hypermedia as the Engine of Application State, conhecido como RateOS, né? Que significa que as respostas devem conter todas as informações necessárias para que o cliente possa navegar pela aplicação. Então, a partir do momento que eu requisito alguma informação, a minha API ela tem que trazer todas as informações necessárias para que eu possa manipulá-las e navegar pela aplicação da API. Quinto ponto significa que a API ela deve ser um sistema em camadas, né? Onde a aplicação da API deve ser composta por camadas de fácil alteração, sendo possível adicionar ou remover camadas. E o sexto e último ponto, e não menos importante, é código sob demanda, que isso aí é opcional, né? O cliente pode solicitar um código do servidor e executá-lo. Então, passando todo esse conceito, vamos passear um pouquinho sobre o panorama sobre a REST API. Aqui você vê uma animação de como funciona uma API REST, né? Utilizando métodos HTTP e manipulando informações. Então, possivelmente aqui conseguimos ver, né, claramente a comunicação entre um cliente e o servidor, né, onde o cliente faz a requisição e o servidor emite uma resposta, tá? E para isso, né, nós temos alguns pontos importantes que nós já vimos, né, que é a arquitetura cliente-servidor, né, que a API divide o sistema em duas partes distintas: o cliente, que é a aplicação que faz a requisição, e o servidor, que é a aplicação que fornece, que serve os dados, conhecida também como API. Stateless, que é sem estado, onde cada requisição feita pelo cliente para o servidor contém todas as informações necessárias para ser processada, né? Ou seja, o servidor ele não precisa manter o estado da comunicação entre as requisições, e isso torna a API altamente escalável, independente de qualquer contexto anterior. E o uso de métodos HTTP, né? A API REST ela utiliza os métodos HTTP para realizar as operações básicas das manipulações dos recursos, né? Que são os dados. Os métodos mais comuns utilizados em API são os métodos GET, PUST, PUT e DELETE, né? O GET é usado para recuperar os dados, o PUST para criar novos recursos, o PUT para atualizar completamente o recurso existente e o DELETE para remover um recurso. A identificação de recursos via URL também é necessária, né? Cada recurso na API é identificado por uma URL ou URI, né, única. E URL significa Uniform Resource Location, né? Por exemplo, um API de usuário ele pode ter a URL /usuário para representar todos os usuários e usuário /1 para representar um usuário específico com ID 1. E aí listar apenas as informações desse usuário. O formato de representação dos dados da API REST pode ser representado em diferentes formatos, como dito, né? JSON, XML, HTML. Mas o formato mais comum é o JSON, né? O JavaScript Object Notation, que é a notação de objeto em JavaScript, devido à sua simplicidade e facilidade de leitura, tanto para humanos quanto máquinas. E aqui nós temos o exemplo de um JSON. Você pode ver que ele é muito fácil de fazer a leitura. E o resultado dessa requisição foi feita através dessa URL aqui, né, da pan-api.rest/api/pan, onde ele fala o ID da requisição e o pan ele faz de forma aleatória, tá? Essa requisição. Mas se eu quiser puxar apenas a 23, eu coloco /23 aqui, ele vai me retornar apenas a 23. Mas como ele só lista uma de forma aleatória, ele me listou essa aqui, 23, tá? E aqui eu representei por esse emoji bonitinho aqui, 200, que é o código de requisição quando ela é realizada com sucesso, tá? Existem códigos que eu vou falar mais à frente, claro, em outras aulas,
códigos dos verbos, né, das requisições HTTP. E aí cada código desse representa algo nas nossas requisições. E por fim, para não ficar tão longa essa aula, eu coloquei aqui para vocês experimentarem uma lista de API para testes, né, que é a publicapis.dev. Esse serviço é uma lista colaborativa com mais de 1.400 APIs públicas para desenvolvedores fazer aplicações e testar, né, o uso de APIs ou APIs, como queiram chamar, em seus softwares, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Se você ainda não deixou o seu like, já deixa seu like, já se inscreve no meu canal, o conteúdo está ficando show de bola, e ativa o sininho para receber mais atualizações sobre essa série maravilhosa de APIs. Agradeço muito. Aqui quem vos fala é Alisson Araújo e até breve. Muito obrigado e um ótimo estudo sobre API REST.